Uma vida de silêncios e olhares de desprezo culmina no dia que deveria ser o mais feliz para uma mãe, o primeiro aniversário de sua filha. Entre o calor úmido do norte e o luxo ostensivo de uma família que nunca a aceitou por suas origens humildes, Beatriz descobre que o veneno da rejeição pode ser muito mais do que metafórico. Uma escolha rápida, um copo trocado e a máscara de uma família perfeita começa a derreter sob o sol de Manaus, revelando que a verdadeira crueldade sempre esteve servida em bandejas de prata. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor em Manaus não perdoa, nem mesmo quando você está cercada pelo luxo de um condomínio fechado na Ponta Negra. O ar-condicionado central da mansão dos Lacerda Cavalcante trabalhava no limite, mas eu ainda sentia o suor frio escorrer pelas minhas costas, por baixo do vestido de seda que minha sogra, Dona Constança, insistira que eu usasse. Segundo ela, eu precisava parecer alguém da estirpe deles, no primeiro aniversário da minha filha, Alice. Para os Lacerda, eu sempre fui apenas a ribeirinha sortuda que fisgou o herdeiro de uma das maiores importadoras da Zona Franca. Eles não viam os 5 anos de faculdade de engenharia ambiental, nem as noites em claro que passei trabalhando em projetos de sustentabilidade, enquanto Murilo ainda decidia qual carro importado queria ganhar de presente do pai. A festa estava impecável. O tema era Jardim das Águas, uma ode às raízes do Amazonas, mas com aquele toque de ostentação que só o dinheiro antigo de Manaus consegue proporcionar. Havia arranjos imensos de orquídeas raras, esculturas de gelo que derretiam lentamente sob o olhar atento dos garçons e um buffet que exalava o aroma inconfundível de tambaque assado e redução de tucupi, misturado ao cheiro adocicado de perfumes caríssimos que custavam mais do que o salário anual do meu pai. Eu olhava para Alice, minha pequena cunhantã de apenas 1 ano, rindo nos braços de Murilo, e tentava me convencer de que todo aquele desprezo velado valia a pena por ela. Mas o veneno da família, Lacerda, nunca foi apenas metafórico. Desde que engravidei, Constança e sua filha, Alana, fizeram da minha vida um inferno silencioso. Alana era a personificação do privilégio, nunca tinha trabalhado um dia sequer, vivia de viagens para a Europa e tratava qualquer pessoa abaixo do seu nível social como se fosse parte da mobília. Naquela tarde, o ar estava especialmente pesado. Eu conseguia sentir os olhares delas sobre mim, como se eu fosse um defeito em uma foto de revista. "Lorena, querida, você está tão pálida", disse Constança, aproximando-se com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Seus diamantes brilhavam sob as luzes de LED do salão. "Parece que o clima da cidade ainda não combina com você, mesmo depois de tanto tempo. Talvez falte um pouco de substância na sua dieta." "Estou bem, Dona Constança. É apenas o cansaço de organizar tudo", respondi, tentando manter a voz firme. Eu sabia que ela tinha feito questão de desmarcar meus fornecedores e contratar os dela na última hora, apenas para provar que eu era incapaz de gerir até uma festa infantil. "Imagino. Alana, traga aquele ponche especial que preparamos para a rainha da festa", ordenou Constança, com um tom de voz que me fez arrepiar. Alana se aproximou com 2 copos de cristal lapidado. O líquido era de um vermelho intenso, feito de frutas tropicais e alguma mistura artesanal. Eu estava com sede, a garganta seca pela tensão, mas algo no modo como as duas se entreolharam me fez estacar. Foi 1 milésimo de segundo. Eu as vi pelo reflexo de uma das colunas espelhadas do salão, enquanto eu me virava para ajustar o laço do vestido de Alice no carrinho. Constança tirou um pequeno envelope do decote e, com uma agilidade que eu não sabia que aquela senhora, de postura rígida, possuía, despejou um pó fino e branco exatamente no copo que seria destinado a mim. Meu coração disparou. O sangue martelava nos meus ouvidos, abafando o som da música ambiente e o burburinho dos convidados ilustres. O que era aquilo? Um laxante para me fazer passar vergonha na frente de todos? Algo para me deixar dopada e parecer uma mãe negligente? Com Constança, eu não duvidava de nada. Ela sempre dizia, entre dentes,
que eu era uma oportunista que queria o sobrenome e os milhões da família, e que faria de tudo para que Murilo percebesse o erro que cometeu ao casar comigo. Aqui está, Lorena, beba tudo. Você precisa se hidratar para aguentar os parabéns, disse Alana, estendendo o copo com um sorriso forçado que revelava suas facetas perfeitas de porcelana. Eu olhei para o copo. Olhei para Constança, que fingia ajustar o colar, mas me observava como um predador. E então, olhei para o copo na outra mão de Alana, o que ela pretendia beber. Uma ideia gélida e precisa começou a se formar na minha mente. Eu não seria mais a vítima silenciosa daquela casa. Se elas queriam um espetáculo, eu daria um gui, mas não seria eu a protagonista do fiasco. «Oh, Alana, que descuido o meu!» exclamei, forçando uma risada leve, simulando um tropeço no tapete de sisal legítimo. Quase derrubei o copo. Sabe, eu estava comentando com o Murilo como essa cor de ponche combina perfeitamente com o seu batom novo. É uma edição limitada daquela marca francesa, não é? Alana, cuja vaidade era seu calcanhar de Aquiles, brilhou os olhos. Sim, é. Levei meses para conseguir. Por quê? Porque eu adoraria ver se a cor do líquido realmente ressalta o tom do batom na luz natural. Troca comigo só um instante? Quero ver o efeito no seu rosto antes de eu beber. Você sabe que eu sou péssima com essas combinações de cores e queria comprar um igual. Ela hesitou por um segundo. Vi Constança abrir a boca para intervir, mas eu fui mais rápida. Peguei o copo da mão de Alana com uma delicadeza absoluta e entreguei o meu bubatizado já a ela, antes que o cérebro privilegiado da minha cunhada pudesse processar a troca. Nossa, Lorena, que estranha você está hoje. Alana resmungou, mas a vaidade falou mais alto. Ela se olhou no espelho da coluna, erguendo o copo com o pó misterioso. Acho que você tem razão. Realmente realça. Saúde, Alana, eu disse, levantando o copo limpo, que agora estava em minha mão. Pela família. Eu bebi um gole longo do líquido refrescante, sentindo o sabor do cupuaçu e da granadina. Alana, querendo encerrar o assunto e voltar para o seu círculo de amigas fofoqueiras, virou o copo dela de uma vez, bebendo até a última gota do conteúdo que sua própria mãe havia preparado para me destruir. Constança empalideceu. Seus dedos apertaram a taça de champanhe com tanta força que achei que o cristal fosse estourar. Ela tentou dar um passo à frente, mas Murilo chegou naquele exato momento, passando o braço pela minha cintura e me beijando na têmpora. «Tudo bem por aqui, amores?» Murilo perguntou. Radiante. «O fotógrafo já vai começar a sessão principal. Alana, você está bem? Está suando?» Eu observei minha cunhada. O efeito não foi imediato, mas eu sabia que a festa estava apenas começando, e o que quer que estivesse naquele copo agora corria nas veias da pessoa que mais me humilhou desde que coloquei os pés naquela mansão. «Ela está ótima, querido», respondi, sorrindo para minha sogra, que me encarava com um horror indescritível. «Não é, dona Constança. A Alana acabou de provar algo que foi feito especialmente para mim, e parece que ela gostou muito. O silêncio que se seguiu entre nós três, em meio ao barulho da festa, era carregado de uma promessa, a de que os Lacerda Cavalcante finalmente entenderiam que eu não era uma presa fácil. O jogo tinha virado, e eu estava apenas dando as cartas. O relógio de ouro maciço na parede da sala de jantar parecia zombar de mim. Cada tic-tac, ecoando como uma contagem regressiva para o desastre que eu mesma havia redirecionado. O calor de Manaus, mesmo filtrado pelos potentes aparelhos de ar-condicionado, parecia se infiltrar pelas frestas, tornando o ar denso e difícil de respirar. Alana, minha cunhada, ainda segurava o copo vazio, um sorriso vitorioso e abobalhado, estampado em seu rosto perfeitamente maquiado. Ela não fazia ideia de que o presente que sua mãe preparara para mim já estava percorrendo sua corrente sanguínea. Não demorou 10 minutos. O primeiro sinal foi uma palidez súbita que atravessou o rosto de Alana, transformando sua pele bronzeada artificialmente em um tom cinzento, quase cadavérico. Ela levou a mão à testa, piscando os olhos freneticamente. O som da música, um trio de cordas tocando versões eruditas de músicas regionais, parecia incomodá-la.
Eu observava tudo de longe, fingindo estar ocupada arrumando as lembrancinhas de Alice, mas meus sentidos estavam em alerta máximo. Alana, você está bem, querida? Perguntou uma das amigas dela. Uma moça cujo sobrenome também valia milhões na bolsa de valores local. É o calor. Esse mormaço de Manaus é insuportável, balbuciou Alana, mas sua voz saiu arrastada, como se sua língua estivesse pesada demais para a boca. Constança, que até então conversava com o bispo da diocese, percebeu o estado da filha. Viu o exato momento em que o pânico cruzou o rosto daquela mulher. Ela olhou para mim, seus olhos disparando faíscas de puro ódio, e depois para o copo vazio na mão de Alana. Ela sabia que o feitiço tinha virado contra o feiticeiro, mas não podia dizer nada sem admitir que tentara dopar a própria nora na frente de toda a alta sociedade. Manauara. Murilo, leve sua irmã para o andar de cima. Ela deve ter tido uma queda de pressão, ordenou Constança, tentando manter a compostura enquanto as mãos tremiam visivelmente. Mas era tarde demais para uma saída discreta. O efeito do pó branco, que eu suspeitava ser uma mistura potente de calmantes com algum tipo de laxante ou emético forte, foi devastador e rápido. Alana tentou dar um passo, mas suas pernas cederam. Ela se desequilibrou, agarrando-se a uma das imensas mesas de doces finos. O barulho foi ensurdecedor. Bandejas de prata com brigadeiros gourmet de cupuaçu e castanha do Pará voaram pelo chão de mármore, e o corpo de Alana desabou logo em seguida, em meio a um acesso súbito e incontrolável de náusea. O silêncio que se seguiu no salão foi quebrado apenas pelo som horrível de Alana passando mal, ali mesmo, em cima do tapete persa que custava o preço de um carro popular. Os convidados recuaram, horrorizados. O cheiro de vômito misturado ao perfume francês e ao buffet de luxo criou uma atmosfera nauseante. Murilo correu para ajudar a irmã, o rosto transfigurado pela preocupação e pela vergonha. Eu me aproximei, fingindo um choque que não sentia, colocando a mão sobre o peito. Meu Deus! Alana! Alguém chame um médico! Gritei, com uma ponta de ironia que só Constança foi capaz de captar. Getúlio, meu sogro, o patriarca que raramente perdia a fleuma, surgiu do meio da multidão. Ele não olhou para a filha caída. Ele olhou para mim. A raiva dele era fria, calculada. Ele agarrou meu braço com uma força que me deixou marcas roxas instantâneas, me arrastando para um canto mais reservado da sala, enquanto os garçons tentavam desesperadamente limpar o estrago e Constança acudia a Alana. Você fez isso? Ele sibilou, sua voz baixa e carregada de veneno. Eu não sei como, mas você fez algo com o ponche dela. Eu não fiz nada, Getúlio. Foi a Alana quem insistiu em beber aquele copo específico. Respondi, sustentando o olhar dele. Talvez a estirpe de vocês não seja tão resistente quanto pensam. Naquele momento, Constança se juntou a nós, o vestido de seda manchado pelos fluidos da filha, os olhos injetados de sangue. Ela não aguentou mais a fachada de dama da sociedade. A máscara de porcelana finalmente trincou, revelando o monstro por trás do sobrenome ilustre. Sua desgraçada! Ela gritou, alto o suficiente para que os convidados mais próximos parassem de cochichar para ouvir a briga. Você é uma erva daninha que brotou no nosso jardim. No aniversário da minha neta, você causa esse espetáculo. Você é só uma interesseira, Lorena. Uma ribeirinha que saiu da lama do rio Solimões para tentar roubar o que construímos com gerações de suor e nome. O termo interesseira ecoou pelas paredes da mansão como um tapa. Murilo, que ainda segurava Alana nos braços, olhou para os pais em choque. Ele nunca tinha ouvido tamanha agressividade vindo deles, pelo menos não de forma tão explícita. O salão estava mudo. O desprezo deles por mim, que sempre fora sussurrado nos corredores escuros, agora era público, era oficial. Interesseira? Repeti a palavra, deixando que ela ganhasse peso. Eu sou formada em engenharia, Getúlio. Eu trabalho 10 horas por dia, enquanto o filho de vocês gasta o dividendo da empresa em bares na Ponta Negra. O único interesse que eu tenho aqui é proteger a minha filha dessa toxicidade que vocês chamam de família. Você não tem direito a nada. Constança avançou para cima de mim.
Mas, Getúlio assegurou, você veio para cá com uma mão na frente e outra atrás, e vai sair do mesmo jeito. Vamos tirar a guarda da Alice de você. Vamos provar que você é instável, que tentou envenenar a própria cunhada. Eu senti um frio na espinha ao ouvir a ameaça sobre a minha filha, mas não vacilei. Eu sabia que eles jogariam sujo. Eles sempre jogavam, mas eles tinham cometido um erro fatal. Achavam que eu ainda era aquela menina, assustada, que chegou em Manaus anos atrás. Eles esqueceram que quem cresce na beira do rio aprende a nadar com piranhas sem se deixar morder. Tentem, eu disse, minha voz agora sendo apenas um sussurro mortal. Tentem tirar a minha filha de mim. Mas antes de fazerem isso, lembrem-se de que as câmeras de segurança desta casa são de última geração. E eu tenho certeza de que o Ministério Público adoraria ver o vídeo de uma dama da sociedade despejando um pó estranho em um copo antes de entregá-lo para a nora. Constança estancou. O rosto dela foi do vermelho de raiva para o branco de pavor em um segundo. Ela esqueceu que eu, como engenheira e responsável pela reforma tecnológica daquela mansão no ano passado, conhecia cada ponto cego e cada servidor de armazenamento daquelas câmeras. Você não teria coragem, Getúlio murmurou, mas a incerteza agora era palpável em sua voz. Vocês não me conhecem, respondi, ajeitando meu vestido com elegância. A festa acabou, e o tempo de vocês de me humilharem também. Saí dali sem olhar para trás, caminhando em direção à minha filha, que chorava no colo de uma babá assustada. Peguei Alice e senti o cheiro doce de bebê, o que me deu a força necessária para o próximo passo. Eu tinha sido humilhada na frente de todos, chamada de interesseira pelos sogros que eu tentei agradar por anos. Mas a verdade estava gravada em bits e bytes, e eu tinha o pavio da bomba na mão. Entrei no meu carro, ignorando os chamados desesperados de Murilo. Eu precisava de um lugar seguro para processar o que tinha acontecido e para planejar o golpe final. O céu de Manaus começava a escurecer, anunciando uma daquelas tempestades tropicais que lavam a alma e levam embora a sujeira acumulada. Eu olhei para o retrovisor, vendo a mansão dos Lacerda Cavalcante ficando para trás. Eles achavam que tinham me derrotado ao gritar o quanto eu era inferior a eles. Mal sabiam que aquele insulto foi o combustível que me faltava. Eu não queria o dinheiro deles, eu queria a justiça. E eu ia garantir que, antes que o sol nascesse novamente, o nome da família estivesse tão manchado quanto o tapete persa de Constança. A chuva de fim de tarde em Manaus não é uma simples garoa. É um balde de água gelada despejado sobre o asfalto fervente, criando uma névoa densa que sobe do chão e mistura o cheiro de terra molhada com o ozônio da tempestade. Enquanto eu dirigia pela Avenida Constantino Neri, os limpadores de para-brisa lutavam em um ritmo frenético, quase tão rápido quanto as batidas do meu coração. No banco de trás, Alice finalmente tinha pego no sono, exausta pelo choro e pela confusão que não deveria ter feito parte do seu primeiro aniversário. Eu olhava pelo retrovisor e via apenas as luzes borradas da cidade. Mas na minha mente, a imagem de Constança despejando aquele pó branco se repetia em um loop infinito de horror e incredulidade. Eu não fui para casa. A nossa cobertura no Vieralves, paga com o dinheiro da importadora dos Lacerda, parecia agora uma gaiola dourada cujas chaves eu não queria mais possuir. Em vez disso, segui para o bairro de Aparecida, para a casa simples de madeira e alvenaria onde meu pai, seu Raimundo, ainda vivia. Ele era um homem do Rio, um carpinteiro naval aposentado que conhecia cada curva dos Solimões e que sempre me disse que quem tem raiz forte não tomba com qualquer ventania. Lorena, minha filha, o que aconteceu? Por que você está ensopada e com a menina a essa hora? Perguntou meu pai, abrindo a porta e me envolvendo naquele abraço que cheirava a serragem e café fresco. Eu não aguentei. Desabei. Chorei o choro de 5 anos de humilhações engolidas, de jantares onde minha voz era ignorada, de festas onde eu era tratada como um troféu indesejado que Murilo insistia em exibir. Contei tudo, desde o momento da troca dos copos até o grito de Getúlio me chamando de interesseira. Meu pai ouvia tudo em silêncio, apertando as mãos calejadas sobre os joelhos.
Eles acham que o dinheiro dá o direito de tratar gente como bichos, Lorena. Mas eles esqueceram que você é engenheira por esforço seu, não por caridade deles. Ele disse com uma firmeza que me acalmou. Agora, seca essas lágrimas. Você disse que tem as imagens, não disse? Apontei para a minha bolsa. Eu não tinha apenas o acesso remoto. Eu tinha baixado os arquivos para um serviço de nuvem pessoal assim que entrei no carro. Peguei meu laptop e, com as mãos ainda tremendo, fiz o login no sistema de segurança da mansão. Meu pai se aproximou, olhando para a tela com curiosidade. As imagens eram nítidas. A tecnologia alemã que eu mesma escolhi para a segurança dos meus sogros. Agora trabalhava a meu favor. Lá estava, Constança, em alta definição de 4K, retirando o envelope do decote. A hesitação fria, o olhar ao redor para garantir que ninguém via e... o gesto rápido de despejar o conteúdo no copo de cristal. Era a prova cabal de uma tentativa de agressão. No mínimo. Isso é crime, filha. Isso dá cadeia, murmurou meu pai. Eu sei, pai, mas se eu for à polícia agora, os advogados do Getúlio abafam o caso em 2 horas. Eles são donos de metade da influência jurídica deste estado. Eu preciso de algo maior. Eu preciso que a queda deles seja tão pública quanto a humilhação que eles tentaram me causar. Foi então que o meu celular começou a vibrar incessantemente. Era Murilo. Eu hesitei, mas atendi. Eu precisava saber de que lado o homem com quem eu dividia a cama realmente estava. Lorena, onde você está? Que loucura foi aquela? A voz dele estava embargada, parecia ter bebido. A Alana teve que ser levada para o pronto-socorro. Ela está com uma arritmia e uma desidratação severa. Minha mãe está histérica, dizendo que você tentou matá-la. Murilo, pare de repetir o que sua mãe diz e me escute, falei, com uma frieza que me surpreendeu. Eu vi o que sua mãe fez. Eu vi ela colocar algo no meu copo. A Alana bebeu o que era para mim. A sua mãe tentou me dopar na frente da nossa filha, Murilo, e o seu pai me chamou de interesseira na frente de todos os convidados. O que você tem a dizer sobre isso? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir a respiração ofegante dele. Murilo sempre foi um homem bom, mas fraco. Ele amava a vida que o sobrenome lhe proporcionava e tinha pavor de confrontar o patriarca. Lorena. Meu pai estava nervoso. A Alana passando mal. Ele não quis dizer aquilo. E sobre a minha mãe, deve ter sido um mal-entendido. Talvez fosse um suplemento, uma vitamina. Você sabe como ela é com essas coisas de saúde. Suplemento que causou arritmia na sua irmã? Soltei uma risada amarga. Você é patético, Murilo. Você prefere acreditar em uma mentira conveniente do que proteger a mãe da sua filha. Fique com eles. Fique com a sua estirpe. Eu não volto para aquela casa. Desliguei antes que ele pudesse responder. Senti um vazio imenso, mas também uma libertação. O laço que me prendia aos Lacerda Cavalcante tinha se partido ali, naquela ligação. Mas a vingança precisava de mais do que apenas um vídeo de uma sogra má. Enquanto eu revisava os arquivos de segurança para garantir que tinha tudo, notei uma pasta no servidor que eu nunca tinha aberto. Era uma pasta de arquivos criptografados da importadora Lacerda, que Getúlio, em sua arrogância tecnológica, achava estar segura no servidor doméstico da mansão, longe dos olhos dos auditores da empresa. Como engenheira, eu tinha ajudado a configurar o sistema de backup. Eu conhecia as chaves de acesso. Comecei a abrir os arquivos um por um. O que encontrei me deixou sem fôlego. Não eram apenas notas fiscais. Eram registros de suborno, esquemas de subfaturamento em contêineres que chegavam ao porto de Manaus e uma contabilidade paralela que mostrava que a fortuna dos Lacerda era, em grande parte, sustentada por evasão de divisas e fraudes fiscais milionárias. Então isso, sussurrei para a sala vazia, enquanto a chuva batia no telhado de zinco da casa do meu pai. Eles me chamaram de interesseira para esconder que são eles os verdadeiros ladrões. Eles tinham me atacado no meu ponto mais fraco, minha origem e minha honra. Agora eu ia atacá-los onde realmente doía, no bolso e no prestígio. Eu não era apenas uma ribeirinha que eles podiam descartar. Eu era a pessoa que detinha as chaves do Seattle, castelo de cartas deles.
Passei a noite em claro, organizando o material. O plano estava se formando. Eu não enviaria aquilo para a polícia imediatamente. Primeiro, eu daria a Getúlio e Constança a oportunidade de provarem o próprio veneno. Eles queriam um escândalo. Eles teriam o maior que Manaus já viu. Liguei para um antigo colega de faculdade, Tiago, que agora trabalhava como perito digital e tinha contatos em grandes portais de notícias. Eu não queria dinheiro. Eu queria que a máscara caísse. Tiago, eu tenho uma bomba, mas preciso que ela exploda no momento certo. Amanhã cedo, a importadora Lacerda vai anunciar uma expansão milionária no Distrito Industrial. Quero que esse vídeo da Constança e esses arquivos cheguem aos lugares certos 10 minutos antes da coletiva de imprensa começar. Lorena, você tem noção do que isso vai fazer com eles? Tiago perguntou com a voz carregada de expectativa. Tenho. Vai fazer com que eles finalmente vejam o que acontece quando você tenta afogar alguém que nasceu e cresceu na beira do rio. Olhei para Alice, que dormia tranquilamente no quarto ao lado. Eu estava arriscando tudo, mas era por ela. Ela nunca cresceria em um ambiente onde as pessoas fossem julgadas pelo que tinham e não pelo que eram. A tempestade lá fora estava diminuindo, mas, dentro de mim, a força das águas só aumentava. O dia seguinte seria o acerto de contas definitivo. O amanhecer em Manaus trouxe um céu carregado, um cinza metálico que parecia pesar sobre as copas das árvores e sobre o meu peito. Na casa do meu pai, o cheiro de café coado e pão com tucumã derretendo com queijo coalho preenchia a cozinha, um contraste gritante com a esterilidade luxuosa da mansão onde passei os últimos anos. Meu pai, Raimundo, não disse uma palavra enquanto eu terminava de conferir os arquivos no laptop. Ele apenas colocou a mão no meu ombro, um gesto sólido que valia mais do que qualquer discurso de encorajamento. Eu sentia o suor frio na nuca, não apenas pelo calor que já começava a subir com a umidade, mas pela consciência de que, em poucas horas, o mundo dos Lacerda Cavalcante desabaria por completo. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 da manhã em um dos hotéis mais caros da Ponta Negra. O evento seria o ápice da carreira de Getúlio, o anúncio de uma parceria internacional que consolidaria a importadora Lacerda como a gigante absoluta do setor no norte. Eles achavam que o escândalo da noite anterior, com Alana passando mal e os gritos contra mim, ficaria entre as 4 paredes da mansão. Para eles, eu era apenas um ruído que seria silenciado com um acordo de divórcio humilhante e a perda da guarda da minha filha. Mas eles subestimaram a engenheira que aprendeu a calcular a resistência dos materiais antes mesmo de aprender a dirigir. Vesti um terninho de linho sóbrio, mas elegante. Não queria parecer uma vítima. Queria parecer a profissional que sempre fui, apesar de terem tentado me reduzir a um adereço de família. Deixei Alice sob os cuidados seguros do meu pai e de uma tia de confiança. Antes de sair, olhei-me no espelho e vi uma mulher que os Lacerda não reconheceriam. O brilho de submissão tinha sido substituído pela nitidez de quem não tem mais nada a perder, exceto a própria dignidade. Cheguei ao hotel quando o salão já estava repleto de jornalistas, investidores e figuras proeminentes da sociedade manauara. Ao longe, vi Getúlio e Constança. Ela usava óculos escuros imensos, provavelmente para esconder os olhos. Inchados pela noite mal dormida cuidando de Alana, que permanecia internada. Murilo estava ao lado deles, com o olhar perdido, segurando um copo de água com mãos trêmulas. Quando ele me viu entrar, empalideceu. Ele tentou caminhar em minha direção, mas Getúlio o segurou pelo braço, sibilando algo em seu ouvido. Sentei-me na última fileira, longe dos flashes. O silêncio da minha presença era meu maior trunfo. Getúlio subiu ao palco, com a arrogância de um imperador. Ele começou seu discurso falando sobre tradição, ética e os valores inabaláveis da família Lacerda Cavalcante. Cada palavra que saía daquela boca me dava náuseas. Ele falava de integridade enquanto escondia milhões em contas não declaradas e permitia que sua esposa tentasse dopar a mãe da própria neta. Porque o sucesso, senhoras e senhores, não se constrói apenas com lucro, mas com um nome. Limpo e uma família unida, Getúlio proclamou, abrindo os braços para os aplausos. Foi o sinal.
Eu enviei uma mensagem curta para Tiago. Agora, o que aconteceu a seguir foi uma sinfonia de caos digital. Primeiro, os celulares dos jornalistas começaram a vibrar quase em uníssono. Notificações de e-mails anônimos com links para um servidor privado. Em menos de 30 segundos, o burburinho começou. O telão atrás de Getúlio, que deveria mostrar os gráficos de crescimento da empresa, começou a piscar. O técnico de som, que Tiago tinha conseguido acessar remotamente através da rede do hotel, perdeu o controle. O vídeo da festa de Alice apareceu nas telas gigantes. A imagem era nítida. O áudio captado pelos microfones da sala era cristalino. O salão inteiro parou para ver Constança Lacerda retirando o envelope, despejando o pó no copo e olhando em volta com a frieza de uma assassina. A voz dela ecoou pelas caixas de som de alta fidelidade. Isso vai calar a boca dessa ribeirinha interesseira de uma vez por todas. O choque foi coletivo. Um suspiro de horror percorreu o auditório. Getúlio tentou gritar para que desligassem o sistema, mas os técnicos do hotel corriam de um lado para o outro sem sucesso. E o golpe de misericórdia veio logo em seguida. Os documentos da contabilidade paralela, as notas fiscais de suborno e os registros de evasão fiscal começaram a rolar na tela como créditos de um filme de terror para a reputação de Getúlio. Levantei-me calmamente e caminhei pelo corredor central em direção ao palco. Os flashes que antes buscavam Getúlio agora se voltavam para mim. Ele me olhava com um ódio que beirava a loucura, enquanto Constança parecia ter envelhecido 20 anos em 10 segundos. Você me chamou de interesseira. Getúlio, eu disse sem precisar de microfone, pois o salão estava em um silêncio sepulcral. Mas o único interesse que eu tive foi em ser parte de uma família que eu acreditava ser honrada. Acontece que, para vocês, honra é apenas um produto de importação que vocês nunca aprenderam a pagar. Murilo deu um passo à frente, as lágrimas correndo pelo rosto. Lorena, por favor, por favor. O que, Murilo? Respondi, olhando-o com pena. Você sabia do que eles eram capazes e preferiu o conforto da sua herança ao caráter. Agora, você pode ficar com as cinzas desse império. Saí do hotel sob o assédio dos repórteres, mas não respondi a nenhuma pergunta. Eu não precisava. As provas falavam por si. O banzeiro que eu provoquei naquela manhã varreria os Lacerda Cavalcante de Manaus de uma forma que nenhum advogado conseguiria impedir. 6 meses depois. A vida na Amazônia tem um ritmo próprio. A floresta sempre retoma o que é dela por direito. Getúlio e Constança estavam respondendo a processos por crime contra o sistema financeiro e tentativa de lesão corporal grave. A importadora entrou em recuperação judicial e o nome que eles tanto prezavam agora era sinônimo de fraude. Murilo tentou me procurar várias vezes, mas eu já tinha assinado o divórcio e garantido a guarda total de Alice. Eu não queria um centavo daquela fortuna suja. O que eu recebi de partilha legal doei para projetos de preservação ribeirinha. Hoje, estou em um pequeno barco, navegando pelo Rio Negro ao pôr do sol. Alice está no meu colo, apontando para os botos que saltam na água escura. Agora sou consultora independente para projetos de infraestrutura sustentável na região. Não sou mais a interesseira que eles tentaram inventar. Sou Lorena, filha do seu Raimundo, engenheira, mãe e, acima de tudo, livre. O calor de Manaus continua o mesmo, mas o ar, agora, parece finalmente limpo. A vingança não foi doce. Ela teve o sabor forte e necessário do açaí puro. Sustenta, fortalece e marca para sempre quem se atreve a provar.